texto da nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 1, verso do 21 ao 28. Assim está escrito: Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és tu, o Santo de Deus. E repreendendo, Jesus disse: Cala-te e saia dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e exclamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Marcos capítulo 1, verso 21 a 28. Muitos se recordam de momentos inesquecíveis em que sentiram a presença de Deus. Esses momentos foram não apenas inesquecíveis, mas transformadores. Isso aconteceu com as pessoas de Cafarnaum naquele sábado. E maravilharam-se com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Marcos capítulo 1, verso 22. Enquanto Jesus estava ensinando, um endemoniado, impactado pelo poder de seus ensinos, gritou: Sei muito bem quem é você. É Santo de Deus. Então Jesus expulsou o demônio. Agora pense no significado das palavras ditas pelo demônio, que reconheceu Jesus como Santo de Deus. Ele admitiu que Jesus era o santo emissário de Deus, em contraste com as hostes impuras e profanas de Satanás. Naturalmente, em um ambiente de culto, esperamos coisas e pessoas santas, não coisas profanas e impuras. Assim, nessa história existe um forte contraste entre os poderes do bem e as forças do mal. Nesse evento, vemos a realidade do grande conflito. Mesmo que as pessoas ainda não soubessem quem Jesus era, aquele demônio sabia e reconheceu isso publicamente. A ordem para que o demônio saísse do corpo do homem é totalmente compreensível. Mas o que dizer da ordem? Cala-te. Nessa história surge um tema bastante marcante no Evangelho de Marcos: o apelo de Jesus ao silêncio sobre quem ele é. Os estudiosos chamam isso de segredo messiânico. O pedido de silêncio faz sentido por causa da conotação políticas que as expectativas messiânicas tinham em sua época. Era arriscado afirmar ser o Messias. No entanto, junto com os apelos ao silêncio, encontramos revelações inconfundíveis de quem Jesus é. Com o tempo ficou claro que a identidade de Jesus não podia ser escondida, e a verdade de quem ele era se tornaria o centro do Evangelho. As pessoas precisavam não apenas saber quem é Jesus, mas também tomar uma decisão sobre como responderão à sua vinda ao mundo e ao significado dessa vinda para elas. Na ocasião, o endemoniado compreendeu em partes estar na presença daquele que podia pôr em liberdade, mas, quando tentou se colocar ao alcance daquela poderosa mão, outra vontade o segurou. As palavras de outro foram proferidas por ele. Foi terrível o combate entre o poder de Satanás e seu desejo de libertação. Parecia que o homem torturado perderia a vida na luta com o inimigo que causara a perca da sua robustez.
Mas o Salvador falou com autoridade e libertou o cativo. O homem que estivera possesso achava-se agora perante o povo maravilhado, no livre controle de si mesmo. Toda pessoa é livre para escolher o poder que deseja que domine seu corpo. Ninguém caiu tão baixo, ninguém há que seja tão vil que não possa encontrar a salvação em Cristo. O endemoniado, em vez de oração, só conseguia proferir as palavras de Satanás. Porém, o silencioso apelo de seu coração foi ouvido. Nenhum grito de nenhuma alma em necessidade, mesmo sem ser anunciado em palavras, será desatendido. Os que concordam em entrar em aliança com Deus não são deixados entregues ao poder de Satanás ou às enfermidades de sua própria natureza. O mesmo espírito mau que havia tentado a Cristo no deserto e que controlava o louco de Cafarnaum, dominava os incrédulos judeus. Entretanto, para que eles assumissem um ar de devoção, tentando os enganar quanto aos motivos que tinham para rejeitar o Salvador. A condição deles era mais desesperadora do que a do endemoniado, pois não sentiam necessidade de Cristo, sendo assim mantidos seguros sob o poder de Satanás. O verdadeiro conhecimento vem de Deus e para ele se volta. Os filhos dele devem receber para poder oferecer aos outros. Aqueles que, por meio da graça de Deus, receberam benefícios intelectuais e espirituais, devem levar a outros consigo, enquanto avançam para maior excelência. Essa obra feita para promover o bem de outros terá a cooperação de poderes invisíveis. À medida que prosseguimos fielmente com a obra, temos uma alta inspiração da justiça e santidade, além de um perfeito conhecimento de Deus. Que Deus os abençoe e até a próxima.